desse período. Eu era bem mais jovem e, portanto, bem mais exigente, bem menos compreensivo do que eu sou hoje. Ver o Douglas aqui como professor me deixa imensamente feliz, porque eu sei que, apesar de mim, então ele se formou e ele é um professor competente, apesar da minha pouca compreensão em relação a essas primeiras turmas, justamente porque eu estava me formando. Mas também porque eu encontro aqui Alexandre e encontro Clayton. Digamos assim, que professores ou ex-alunos meus que já me pegaram numa outra fase, numa fase em que eu já podia dizer que eu era um professor, não um bom professor, mas um professor. E eu era um pouco mais, em que eu já estava um pouco mais tranquilo, um pouco mais calmo em relação ao meu temperamento e às minhas próprias minha própria didática, a minha própria forma como eu compreendo o que é não só a universidade, mas também a relação que o professor pode construir com seus alunos, ou o tipo de função que ele deve ter dentro da educação. Então, para mim, eu sou imensamente grato em função dessas duas questões, principalmente em relação ao Clayton, que eu considero um amigo, que foi um dos meus primeiros orientandos e que tem um potencial de conhecimento enorme, que eu tenho certeza que vocês sabem e saberão aproveitar isso por longa data. A universidade ela não sobrevive sem isso, não é? Falava isso com os professores, sem um corpo acadêmico de qualidade, sem um espírito acadêmico que consiga, no seu conjunto, levar a universidade adiante. Sem isso, a universidade se torna aula. Primeiro você vem para cá, a escola, você vem para cá, dá sua aulinha e vai para sua casa. Isso não é vida acadêmica, né? Isso é transformar a universidade em escola. Não é? Esses eventos, a inserção de vocês na comunidade, a vinda de professores, a participação de vocês em eventos, né? Trazer eventos para dentro da universidade, como conversar com o professor, isso é o que garante a vocês o ensino de qualidade, a vida acadêmica. Publicações de quaisquer naturezas, isso que garante a qualidade e a vida acadêmica, a dinâmica da vida acadêmica, em todos os cursos, em História, em Letras, em Biologia, em qualquer curso. Nesse sentido, então, passo aqui meu agradecimento por poder estar nessa noite aqui participando com vocês desse diálogo. E é um diálogo, né? Eu quero estruturar minha fala, gostaria de estruturar minha fala seguindo dois princípios. O primeiro deles, eu quero então contar um pouquinho, pensar um pouquinho então a minha área, então, que é essa área tão estranha chamada teoria da história, que parece que é algo feito por uma seita muito restrita, em que 4 ou 5 pessoas só conseguem entender o que está sendo falado, as outras, e dentro dessas 4, dessas 5, só uma consegue colocar no papel. 4 conseguem entender, 2 conseguem colocar no papel. Eu quero falar um pouco sobre o que é essa área, que parece algo tão estranho, tão hermético. Mas eu quero falar sobre isso a partir então de alguns pontos que me parecem ser interessantes. A partir de 3 elementos que são interessantes, e a minha ideia então é conseguir
relacionar esses três elementos. Não é? Primeiro, uma área que está muito próxima de mim nesses últimos 3 anos, que eu tenho trabalhado com muita motivação, que é a área de História Regional, de História de Goiás. À primeira vista parece que não tem nada a ver com teoria da história. O segundo deles, que é algo também que me interessa muito em função de uma série de livros, não sei se 3 livros dá para chamar de série, mas 3 livrinhos didáticos que eu publiquei ao longo desses últimos 6 anos, eu acho, que também talvez não tenha nada, a priori não tem nada a ver com teoria da história, e depois disso falar um pouco sobre historiografia, sobre história da historiografia. Quero fazer esse caminho, porque eu acho que ele é um caminho que revela um pouco qual é a minha concepção de teoria da história, o que eu compreendo como teoria da história, que eu tenho certeza é partilhado pelos colegas que estão aqui comigo. Bom, eu quero começar então com História de Goiás. Né? O que História de Goiás tem a ver com teoria da história? Em primeiro lugar, preciso esclarecer de modo geral o que é teoria da história. Eu gosto muito de uma alusão, que na verdade não é minha, a alusão ela é feita por um historiador alemão chamado Georg Riesling, em que ele fala que a alusão é a seguinte: digamos, vamos pegar um currículo num curso de História, ou num curso de Biologia, num curso de Letras. Nós temos então disciplinas: História do Brasil 1, História do Brasil 2, História Antiga, História Medieval, História Moderna, História Contemporânea, Didática da História, tal. Nós temos disciplinas. Não é? Disciplinas que na maioria das vezes, muito embora os professores façam um esforço de mencionar a necessária relação entre essas disciplinas, esse não é o objetivo fundamental de cada uma das disciplinas. Esse isolamento, que é uma decorrência do processo de especialização do próprio curso, ele é algo que é comum, é encontrado em todos os cursos, no curso de Biologia, de Letras, como eu dizia, mas também no curso de História. Elas são, então, como árvores, cada uma em seu lugar. E não existe efetivamente aqui uma hierarquização entre o que disciplina é melhor do que a outra, que disciplina tem mais importância, mais relevância que a outra. Muito bem, onde está a disciplina de teoria da história? O disciplina de teoria da história, o objetivo de uma disciplina de teoria da história é mostrar que, para além das árvores, existe a floresta. Que não existem árvores. O que existe é uma floresta. Compreendem a alusão? Que nesse sentido, então, existem relações estruturais entre as disciplinas, e essas relações é que dão o conjunto. É quando você percebe essas relações, é que então nós podemos falar de história, um curso de história, a disciplina de história, um profissional de história, um professor de história. Ela não é nesse sentido um curso de teoria da história, portanto, uma disciplina de teoria da história, portanto. A estrutura hierárquica que é estabelecida entre outras disciplinas não é, na verdade, de superioridade da teoria da história em relação às outras disciplinas.
Parece estranho falar isso de alguém que, no meu caso, há mais de 15 anos, milito na área de teoria da história. Não, é uma relação de superioridade com as outras disciplinas. É o contrário. A teoria da história ela é serva das outras disciplinas. Que tipo de servidão é essa? Nossa questão é perguntar que tipo de servidão é essa. A servidão colocada aqui, ela é serva porque ela tem uma função pragmática que é importantíssima, que é de conduzir o processo de autorreflexão, explicitar o processo de autorreflexão que é tão necessário em todas as disciplinas. Por isso, é muito raro eu ter uma disciplina, eu ter uma monografia, uma tese, uma dissertação de mestrado em teoria da história. Porque ao final, todas as dissertações, monografias que vocês fazem aqui no final do curso são de teoria da história. Por quê? Porque a autorreflexão ela é condição estrutural para o pensamento histórico. Ou seja, é aquele momento em que eu, quando estou escrevendo sobre história de Goiás, essa chuva? Quando eu estou escrevendo sobre história de Goiás, eu estou escrevendo sobre história do Brasil, eu estou falando sobre didática da história, ensino de história, sobre qualquer coisa. É aquele momento que eu paro e falo assim: mas será que o que eu estou fazendo, será que a construção narrativa que eu estou fazendo, o evento que eu estou narrando, eu estou fazendo da maneira correta? Quais são os fundamentos que me levam a escolher entre esse evento, entre valorizar esse evento e esse evento? O que fez com que eu escolhesse, por exemplo, posso ir no bar? Tá. Por exemplo, aí eu puxo para a história de Goiás, se vocês me dão licença. Por exemplo, história de Goiás. Tá. Vou falar de história de Goiás. A história de Goiás começa quando? Século XVIII. Não é? Para. Século XVIII. Começa quando? Por quê? Mineração. Aí vem a decadência da mineração e em 1930, então, na verdade 1933, né, mas tal, nós temos a construção do governo. O ícone da nossa modernidade. Beleza, mas quem foi que fez? Quem foi que estabeleceu as escolhas aqui? Quando eu estabeleço essas escolhas, mineração, decadência da mineração, aqui é claro, estruturagem pastoril, não é? Boi, Goiás só tem boi, ruralização e tal, e aqui modernidade. Quando eu estabeleço isso aqui não é dado, isso aqui é construído. Fui eu quem construí. A teoria da história está na história de Goiás onde? Quando eu, historiador, vocês que estão escrevendo, começam a me perguntar: mas peraí, quem está montando isso aqui? Sou eu ou isso já está dado? E aí eu percebo que sou eu. E se sou eu, o historiador que está fazendo isso, eu posso contar essa história de outro jeito. Aqui, quando vocês fizeram essa pergunta e chegaram a essa resposta, aí, meus caros, vocês estão fazendo teoria da história. Aquele monte de material que nós lemos na disciplina de teoria da história serve para vocês exercitarem isso, para exercitarem esse questionamento, para nós percebermos que a história é uma construção baseada em eventos, em documentação, mas evidentemente uma construção narrativa. Eu posso
contar uma história de diversas maneiras, digamos assim. Um exemplo pequeno, né? Que eu posso falar. Cristiano é um bom professor, mas é feio. Bom, mas eu posso falar, Cristiano é feio, mas é um bom professor. Eu só mudei de lugar 2 palavras e o sentido foi totalmente diferente. Um sentido negativo, um sentido positivo. Não é verdade? É a história. Aqui nós temos então, quando nós conseguimos compreender isso, nós estamos fazendo então teoria da história. Bom, aqui nós temos então uma noção de teoria da história. A partir disso, então, ao longo dos últimos anos, eu comecei a desenvolver um projeto dentro de História de Goiás, dentro do campo da História de Goiás, cujo objetivo era justamente fazer as perguntas que tentavam fugir desse esquema. O esquema, por exemplo, natural que você vai encontrar, por exemplo, em História do Brasil Colônia, História do Brasil Colonial. Às vezes, em alguma medida, pode passar por Goiás, né, em função da cultura da mineração. E então nós sempre chegamos, no caso de Goiás, à ideia de que quando acaba-se o ouro, acaba-se tudo em Goiás. A ruralização da sociedade. No limite, algumas pessoas falam inclusive as cidades são desabitadas. Com a devida licença que eu peço a esse tipo de historiografia, ela está cometendo o mesmo erro que em história medieval, no século XIX, se cometeu quando falavam que, quando chega no período da Idade Média, nós estamos falando da Idade das Trevas, em que as cidades desapareceram. Se as cidades desapareceram, como é que Roma existe hoje? Como é que a nossa Roma de hoje é a Roma do período da Antiguidade? As cidades não desaparecem. Não é? É o mesmo erro que nós cometemos nesse momento ao fazer isso. As cidades mineratórias não desaparecem. Existe um reposicionamento da economia. O problema é que existe uma historiografia construída desde a década de 80, 80, 90, 2000, que bate na mesma tecla, a tecla da decadência. Uma região decadente. Porque a resposta que eles dão ao século XVIII e ao século XIX, no final do século XVIII e XIX, é sempre a mesma. O que não existia aqui? Não existia muita coisa. Não existia ouro, portanto não existia isso, não existia. O que não existia em Goiás, todos nós sabemos. Não há qualquer pessoa que visite a cidade de Goiás e visite uma cidade de Ouro Preto vai pegar a comparação e falar assim, pô, mas isso aqui é que é legal. Ouro Preto é que é legal. Igrejas bonitas e tal. Goiás não tem nada disso. É claro. Então, mas na verdade o que nós temos que fazer então é o contrário. Então o que existia? Sair desse círculo vicioso e construir um outro círculo para pensar, para interpretar a história de Goiás. E a partir daí então, é a partir daí que eu desenvolvo as minhas pesquisas e até agosto deve sair um livro justamente falando sobre isso. O primeiro volume de uma trilogia que visa então pensar então no século XIX, século XVIII, século XIX, século XX em Goiás. Tenta reposicionar então a história de Goiás a partir de uma perspectiva diferente daquela que foi fundada, foi construída na década de 70 e na década de 80, que hoje em dia é passado. Né? E está muito bem estruturada, diga-se de passagem, na obra do professor Palacin,
que é um marco da historiografia goiana e deve ser reconhecido como tal. Mas, como toda historiografia, tende a ser ultrapassada. Se ela não é ultrapassada, ela vira obra de arte, e aí nós não estamos fazendo história. Estamos fazendo qualquer outra coisa, menos fazendo história. Bom, esse é o primeiro elemento. Quero ir para o segundo. Palavra de 3, né? Primeira coisa. O segundo é a didática, né? Parte de ensino de história. Por que isso é minha caro, né? E eu quero então estabelecer uma relação também com teoria da história. Por que isso me é caro? Isso me é caro porque desde que eu comecei a dar aula e depois me tornei professor, algo que sempre me chamou a atenção, algo que sempre me deixou muito empolgado com a história, em ser professor de história, foi um texto. Isso começou quando eu li um primeiro texto, que talvez você já tenha lido, ou estejam para ler, o Bloch, o Bloch, né? O Apologia Histórica. Né? E ele fala como é que ele começou a escrever o livro. Por que ele começou a escrever o livro, né? E ele fala, bom, eu comecei, tenho que ser sincero, eu comecei a escrever esse livro porque eu não consegui responder a pergunta do meu filho. Meu filho me fez uma pergunta tão simples e tão cruel para todo historiador, né? Pai, para que serve a história? O que é, afinal, a história? Isso é uma pergunta difícil para mim. E ele fala, na introdução desse livro, fala que, olha, essa é a minha resposta para ele. E todo historiador ele tem que ter em mente o melhor historiador, o bom historiador. O que o historiador deve buscar é saber escrever ao mesmo tempo. Ele fala isso também aos doutos e uma criança. Ele tem que conseguir produzir isso. Porque não adianta eu fazer um discurso aqui em que um discurso hermético em que 4 pessoas vão me entender e 2 delas vão conseguir anotar alguma coisa do celular. Então, fixar alguma coisa. Não adianta nada. Porque daqui a pouco nós vamos cair na ideia de que eu não entendi nada, então deve ser importante. Que ele falou. E não contribui em nada com vocês. A didática da história, uma das suas funções é essa. Está no interior da teoria da história. A teoria da história tem uma função didática. Tem uma função, essa função de transmissão e uma função dialógica, de constituição do saber histórico, de transmissão do saber histórico. E em função disso, então, em função de uma necessidade estrutural minha, necessidade cultural minha, eu decidi escrever livro didático. E nessa balada eu escrevi um livro sobre história do Distrito Federal, acho que em 2008. Depois escrevi um livro sobre história de Goiás, em 2012. E agora escrevi um outro sobre Goiás também, sobre história de Goiás também, que, dependendo das condições, deve, se for aprovado pelo governo federal, deve ser um livro que não é para o ensino médio, não é para o ensino, na verdade para crianças de 9, 10 anos de idade, que estão no 4º e 5º ano. Então eles devem ter mais ou menos essa faixa, não é isso? De 4, de 9, 10 anos de idade. O livro chama-se História de Goiás. Foi escrito por mim e pelo professor Eliezer Cardoso Oliveira. Não sei se alguma escola, se a escola do município aqui adotou esse livro, mas ele circulou por aí e o outro deve circular também. E ali nós partimos eu e o professor Eliezer, nós partimos também
de uma pergunta que é eminentemente teórica, que vem do campo da teoria da história, que parte de um princípio relativamente simples: todos os indivíduos necessitam, têm carência de orientação para a sua vida. Essa orientação ela é uma construção. Essa orientação é que constrói a sua identidade. Como é que nós exemplificamos isso? De modo mais simples. Há uma pergunta. Eu posso fazer uma pergunta e que isso nos dará a chave para a compreensão disso. Por exemplo, eu pergunto: quem é você? Oi? Thaís? Tá. Quem é você? Santiago. Quem é você? Joaína. Quem é você? Jaime. Quem é você? Eu sou Marcos. Você é o Marcos. Eu não perguntei o nome de vocês. Eu perguntei o nome.